Por que difícil? Estou aqui para facilitar a vida de vocês. Vida difícil é o que vocês levam. Só que é tão simples que vocês vão até, de certa forma, duvidar em si mesmo quando vocês começarem a realizar alguma coisa que eu espero que vocês efetivamente realizem. Mas é tão simples, mas tão simples, que você não tem ideia de como que isso vai facilitando as suas vidas. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, deixa eu localizar o meu roteiro conforme programado aqui pelos meus queridos colegas de caminhada. Eu sou o professor Joaquim Rodrigues da Silveira, mais conhecido como Iba Avran. Eu sou advogado de carreira, pode não parecer, mas eu sou advogado de carreira desde 1990. Tive praticamente uma boa parte da minha vida profissional dedicada ao serviço público, na Previdência Social. Era advogado contratado da Previdência Social, uma espécie de procurador do governo. E depois comecei a advogar em todas as áreas, praticamente, e montei um pequeno escritório. Depois me especializei na área bancária e na área tributária, mais precisamente na área de revisão de contratos financeiros e na área de recuperação de ativos fiscais. Então, basicamente é o que nós fazemos hoje no escritório. E no passado eu lecionei alguns anos, e meu registro de professor. E aí você se torna autodidata, e sem prejuízo de estudar com todos esses professores que passaram pela minha vida também, mas fato é que esta curiosidade pela mente humana, ela teve início em final de 2004, quando eu conheci a Kabbalah, que é eu diria que é uma ciência espiritual milenar, uma sabedoria espiritual milenar. E aí você tem os professores que ensinam isso, facilitam, né? Porque basicamente não é de ensinar, é mais de facilitar para que o indivíduo efetivamente ele tenha a curiosidade de conhecer esse projeto divino da criação, a partir do que ele vai desenvolvendo esta interação dele mesmo com a natureza integral. Então ele vai percebendo certas coisas que ele não percebia antes. Então a Kabbalah na minha vida, ela teve uma forte influência e que me levou realmente a aplicar alguns princípios na minha vida mesmo, seja vida profissional, vida nos meus relacionamentos de negócio, relacionamentos familiares, relacionamentos sociais. Na minha saúde, eu tive algum probleminha de saúde enquanto estava trabalhando aí na Previdência, e isso tudo dei conta através das práticas dessa sabedoria, que eu comecei a aplicar também para os meus clientes, né? Depois
amigos dos meus clientes, familiares dos meus clientes, até o momento que não deu mais para atendê-los pessoalmente, individualmente. Então eu lancei um projeto, e é esse projeto que chama Projeto Receber. Por que Projeto Receber? Porque a Kabbalah, essa palavra, esse termo Kabbalah, ela deriva de um verbo hebreu, o verbo lekabel, que em português significa receber. Então, eu percebi, assim como vocês todos irão perceber, que a principal atuação, a principal coisa a aprender nessa vida é receber. Parece incrível, mas é verdade. Todos irão perceber, em determinado momento, que a única coisa que você precisa aprender é receber. Tudo já está aí. E então essa pesquisa independente, né? Sou um pesquisador independente, tenho, por causa da profissão, já tenho, assim, digamos, um sustentáculo financeiro que vem de outra fonte. Então isso me dá a liberdade de pesquisar, de ser um pesquisador independente a respeito desse tema, a mente humana. Então, aqui eu fiz uma comparação, venho fazendo essa comparação desta ciência, desta sabedoria espiritual milenar, como falei, que é a Kabbalah. Kabbalah em hebreu, Kabbalah, vamos chamar de Kabbalah aqui em português. E em relação à ciência moderna, que hoje em dia nós já temos médicos, cientistas falando no critério espiritual da existência humana. Por quê? Porque a era é para isso. Então aquele pensamento linear que nós temos, que tudo que a humanidade aprendeu, está num pensamento linear, que causa uma sensação também linear, emoções lineares, egoístas, né? E sentimentos egoístas, sentimentos lineares. Não existe uma progressão geométrica nesta forma de pensamento humano que nós conhecemos. Então, mais especificamente, a física quântica, ela vem nos dando, assim, digamos, o subsídio necessário para o que os antigos, há 3.000 anos antes de Cristo, por exemplo, 2.000, 3.000, talvez, antes de Cristo, antes da era cristã, antes do Rav Jesus vir à Terra, já havia prática. Agora eu pergunto para vocês, que ciência existia na época? Absolutamente nenhuma ciência. Tanto que o átomo, nos tempos do Rav Jesus, foi tratado como um grão de mostarda. Né? Então, quem quiser acessar essa sabedoria milenar, mais diretamente, mais profundamente, me procurem. Aqui nos meus meios de comunicação com vocês, pelo Facebook mesmo, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp, nós estamos disponíveis para fornecer a vocês um curso inicial pelo Grupo Mundial, onde vocês vão conhecer cerca de 2,5 milhões de estudantes na face da Terra, em muitos países, em cerca de 20 idiomas diferentes. E todos esses países temos grupos unificados ao Grupo Mundial. E eu passo todos esses links, estas meios de você acessar o Grupo Mundial
e fazer parte desse nosso grupo. O que nós fazemos no mundo, nós vamos também mostrar àqueles que estiverem interessados, porque muitos vêm aqui para melhorar a sua própria vida, isso é natural, e isso que nós vamos procurar oferecer para todos melhorarem os seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações, suas emoções, sentimento e realização naquilo que vocês vêm continuamente fracassando. Conhecer a si próprio, conhecer as suas realizações até o presente momento. Então, por que exatamente nós estamos aqui? Para concretizar projetos, alcançar metas, resolver problemas, consolidar relacionamentos, superar deficiências, curar doenças, né? Ou ficar rico e próspero à luz de práticas dessa sabedoria milenar, hoje explicada aí especialmente pela física quântica. De modo que é um treinamento para a vida. Uma vez que você tome contato com essa sabedoria, a forma de aplicar isso à luz da ciência na sua própria vida, você realizará os seus projetos sem dúvida alguma, e após você estar mais ou menos completo, a estação felicidade chegou até você, ou você chegou à estação felicidade, o teu coração determina que você ajude outros a fazerem exatamente o mesmo que você fez, para também atingir a chamada estação felicidade. Então é um treinamento para a vida. Isso por nós aqui será feito através de vídeos, videoaulas, vídeos complementares, lives, encontros pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, os e-books do próprio treinamento, né, os oficiais do treinamento, outros textos explicativos, e principalmente eu criei diagramas especificamente para que cada um faça a sua própria autoavaliação, saiba quem você é efetivamente e por que é que você já realizou certas coisas na vida, certos sonhos, certas metas, certos objetivos, certos propósitos que você se propôs a realizar. Talvez até de uma forma meio automática, mas você perceberá que força que estava ali para que você efetivamente fosse aquilo, fizesse aquilo e tivesse aquilo que já realizou. Então, uma autoavaliação, os diagramas mostrarão como farão essa autoavaliação, e a estação felicidade, entre aspas, naquilo que vocês não conseguiram realizar, que fracassaram. Porque se você, de um lado, a autoajuda, ela fixa elementos positivos. Aqui não. Você vai focar elementos positivos, seus pontos fortes, mas principalmente seus pontos fracos, onde você vem fracassando, onde você não conseguiu realizar ainda, muito embora você sempre tenha desejado. E também isso ficará muito prático a partir do momento que vocês receberão um diagrama das ações diárias, onde estão as suas demandas, aquelas que efetivamente estão sob o seu poder e as que dependem de um fator externo, seja da natureza integral, seja de alguém, algo, alguma coisa precisa acontecer para que aquilo passe do lado direito do papel, onde uma ação de você, uma ação própria venha a realizar, a trazer para a realidade presente aquilo que você deseja realizar. Portanto, aqui está aquele princípio: tudo que vier às suas mãos para fazer, fazei-o bem feito. Isso significa não se preocupar com aquilo. Não é não se preocupar, sim, preocupar, para passar do lado
esquerdo do papel para o lado direito do papel. O que está à esquerda precisa de uma ação, um acontecimento, um fato, digamos assim, uma ação de alguém, algo, alguma coisa, algum acontecimento preciso para que venha nas suas mãos a ponto de você ter poder sobre isso para poder realizar. Então, esses fatores, as tarefas da esquerda, todo esforço será fazer com que aconteça esse fator externo para que passe para a sua direita. O que normalmente se faz é que a pessoa muitas vezes se vê muito atarefada com coisas que ela não pode realizar porque dependem do fator externo. Muito bem. O que mais tem aqui para falar? Bem, a chamada prosperidade, ela não ocorre, que a prosperidade que você aprendeu que falaram para você, não é prosperidade. Isso é normalmente tratado como riqueza, seja o acúmulo de alguma coisa. Isso é o estágio que a humanidade estacionou aí. Então, oi? Ah, tá. Eu me lembrei disso. Tá bom. Tá aparecendo lá, né? Beleza, então. Então, o que você tem como prosperidade é apenas o acúmulo de coisas materiais. Talvez dinheiro, talvez carros, casa, carros, apartamentos, bois, fazendas, prêmio da Mega Sena. Isso não é prosperidade, isso é riqueza. É o estágio em que é o estágio geral do desejo de receber, né? Que vocês verificarão que a única coisa criada efetivamente, genuinamente, chama-se desejo de receber, né? E esse desejo de receber na pessoa humana, ela caminhou do nível básico para o nível de acúmulo do básico. É quase nada, porque são 5 os estágios do desejo de receber nas pessoas, nos indivíduos humanos. A prosperidade, para ser verdadeiramente tratado como prosperidade do ponto de vista técnico, que interessa para o nosso treinamento, ele ocorre nos 4 pilares que sustentam o ser humano nesta existência, neste plano existencial, que não são mais que 4 e também não são menos que 4. E você vai perceber isso. Tudo que você pensar, tudo que você quiser realizar, ou tudo que você já realizou nesta vida, estão nesses 4 pilares, que são a saúde, depois ela tem as suas subdivisões, saúde física, o corpo físico, né, o corpo mental, o corpo emocional. Então, do ponto de vista físico, que é aquilo que você enxerga no espelho, o ponto de vista mental, é como que você pensa, né? E como que você processa esses pensamentos. E terceiro, emocional, o que você sente com algo, alguém, alguma coisa, algum acontecimento, algum fato, algum lugar, alguma situação, alguma circunstância. Qual a emoção que você com a qual você vive aquele estado de coisa, né? Será que essas emoções, elas estão produzindo o sentimento que realiza, o sentimento verdadeiro que faz com que você efetivamente realize coisas, né? Porque você vai perceber que esse universo, a natureza integral, ela
ela responde à sua vibração. Então, o sentimento é que produz a vibração em hertz. Até tem uma escala que nós vamos procurar estudá-la também com vocês, onde você vibra em determinada quantidade em hertz. E isso produz tanto a sustentação de uma outra realidade que não está pulsando nesta vibração, nessa escala vibratória, como aquelas coisas que estão de acordo com a sua vibração, e portanto aquilo vai acontecer na sua vida, ao seu redor. Você vai trazer aquilo para a tua vida, porque o universo não pergunta se você vai se dar bem com aquilo ou não. É simplesmente causa. Então essa é a saúde física, mental e emocional. Também o pilar do suprimento. Aqui é justamente o que você entende como prosperidade, mas que tecnicamente ela envolve 3 aspectos também, que são as finanças. Isso significa o dinheiro que você tem para pagar a sua vida. Então, digamos que você tenha uma compra para fazer no mercado hoje, ou comprar aquilo que você quer, ou se não, pagar um crédito, um boleto qualquer, e você tem aquele dinheiro. Isso é finança, isso é o critério financeiro da pessoa. Mas além da finança, digamos que você pague a compra do supermercado, mas ao mesmo tempo, ou o boleto que vence hoje, mas ao mesmo tempo lhe sobra R$1, ou R$10, ou R$1.000.000, né? Isso é chamado de economia, ou seja, a liquidez que fica após você estar vivendo, está pagando a sua vida, está cumprindo os seus compromissos de natureza financeira. O que lhe sobra? Sobra R$1, isso é chamado de economia, é uma liquidez que você tem. Agora, isso também difere de patrimônio. O critério patrimonial significa, se você tem lá uma sobra de R$1.000, por exemplo, e você compra, digamos, um telefone, né? Aí isso é patrimônio. Esse telefone é patrimônio. Assim como se sobrar R$1.000.000, você compra uma casa, por exemplo, e aquilo é um patrimônio. Então, o critério patrimonial não se confunde com economia, o fator econômico, e nem com o financeiro. Tem muitas... eu conheço como advogado, conheço famílias que têm, digamos, tantos prédios, tantas casas, e não pode sequer pagar o condomínio daquele prédio, porque não tem finanças. Ele é financeiramente precário. Ele não pode pagar a despesa que aquele patrimônio representa para ele. Porque não tem, e também não, economia não se confunde com finanças, porque é uma sobra daquilo, depois de pagar todos os seus compromissos financeiros, aquilo que sobra é a economia. Nem sempre dá para fazer o critério patrimonial. Compreenderam? Então, haverá momentos que vai parecer que nós estamos falando de religião, haverá momentos que parece que nós estamos falando de política, haverá momentos que parece que nós estamos falando de economias, como agora, por exemplo, porque a espiritualidade, ela é tudo, ela parece com tudo, mas não é só o que parece, está muito superior ao que efetivamente parece. Outro pilar onde há prosperidade ou não é a ocupação. Então, será que você, olhando para a sua profissão, você está na profissão que gostaria de estar? Você faz no dia a dia aquilo que gostaria de estar fazendo? Ou você faz aquilo que você está fazendo é suficiente? Você gostaria de fazer mais ou algo diferente? Isso é ocupação. Será que você não gostaria de um lazerzinho?
uma natação, ir para uma praia, ou para uma festa, ou assistir uma partida de futebol, ou mesmo estar lá jogando um bilhar, né? Então, nós temos ocupação profissional, acho que é o sustentáculo de todos, mas também temos as ocupações comunitárias, ou seja, será que você está indo lá frequentando certos locais onde estão seus amigos comuns, onde estão seus gostos comuns, a sociedade, você tem atividade social, tem ocupação social, ocupação voluntária, por exemplo, fazer o bem sem olhar a quem, e sem olhar também o que você está ganhando com aquilo. Não é candidato nem a prefeito, nem a vereador, nem a cargo nenhum, não pretende aparecer em vídeos ou fotos com ninguém, mas é uma coisa que o teu coração manda como voluntário, você pode fazer. Então será que você está tendo essa ocupação? Ou você levantar e ir para o trabalho, almoçar, voltar para o segundo tempo e depois de descansar, assistir um pouco de novela ou noticiário ruim e voltar para o trabalho novamente? Será que isso é vida? Será que você habituou a não ser útil para outros? A não sentir o prazer de estar com as pessoas que você gosta sem pensar, isso está me rendendo algum? Né? Então, ocupação profissional, de lazer e comunitário, social, voluntário. E o quarto pilar, e o último, né? Caiu o negócio aqui. Microfone, né? Fica quieto. O último pilar que são os relacionamentos. Então não é o relacionamento sexual, familiar que você tem muitas vezes com seus filhos, sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seus familiares, primos, parentes, vizinhos, a comunidade social que você pertence, o clube que você frequenta. Não é exatamente somente isso, mas os relacionamentos que você tem com lua, estrela, sol, galáxias, o reino inanimado. Então, será que você curte aquele cristalzinho que você põe em cima do papel, em cima da sua mesa de trabalho? Será que você curte o material do qual é feito a sua panela, na qual você cozinha o seu alimento? Será que você curte o material que é empregado no seu carro, na sua parede aqui? O reino inanimado? Será que você curte aquela plantinha que você nem percebe a existência dela? Aquelas gramíneas, aquelas coisas insignificantes, mas que ali está uma vida. A partir do reino vegetativo já tem uma vida. Até porque foi o celeiro da cadeia alimentar, né? Na verdade, colocou um tapete sobre a realidade universal para que outros animais existissem, outras plantas existissem. Sedimentou o terreno para ser possível a nossa estadia nesse planeta. Será que você se preocupa com isso? Ou para pensar um pouco nisso? Tudo é relacionamento. Com os animais. Seu gato de estimação, seu porco de estimação, seu pato, seu ganso, seu cachorro, sua vaca, sua cabra, até mesmo os insetos, sua tartaruga, sua cobra. Porque, vejam bem, a própria natureza integral, Tevá em hebreu, ele determina. A natureza integral, ela não dá salto
De um lado, ela não dá salto, mas por outro lado, ela não para e atinge a mentalidade humana. Tanto que antigamente nós desmatávamos, hoje também desmata, mas nós aqui, onde nós estamos, desmatávamos também. Hoje é mais complicado desmatar. Por quê? Porque Tevá, natureza integral, entrou na mente humana, determinando, isso vai para o coração, e aí se fazem leis que nos obrigam, né, aqueles que não têm a consciência, obrigam a respeitar o meio ambiente. Animais, plantas, principalmente, não é? Isso é a natureza integral, mesmo não dando salto, alcançou a tua mente. Aí você tem que obedecer, porque aí nós fazemos leis sociais. Mas de onde vem a lei social? Vem de uma força maior. É por isso que nós ficamos desesperados em fazer leis para que outros obedeçam. Então, aqueles que já enxergaram, não porque ele tenha consciência, ele não parou para isso, para meditar sobre isso. Mas Deus, a natureza integral, as leis imutáveis, justas, eternas e universais, chegaram na mente daqueles que agora perceberam, vamos fazer uma lei para que todos respeitem os animais, respeitem o meio ambiente, respeitem as plantas. Isso é uma obrigação espiritual que está sendo imposta ao ser humano. Não que você tenha consciência disso. Você tem consciência da lei. Você sabe que vai levar uma multa, poderá até ser cerceado a sua liberdade, ser preso, se não obedecer aquela lei. Mas de onde vem essa lei? De leis maiores, que obrigam a ser assim. Então, se nós não temos juízo, Tevá determina que se faça leis sociais obrigando você. Já que você não tem juízo, não tem amor, se não vem por amor, vem pela dor. Então, obriga que você tenha relacionamentos melhores. E os relacionamentos com os seres humanos, que isso é conhecido, você quer tirar proveito do outro. Então, isso que você chama de amor, não é amor. Isso pode ser egoísmo, querendo tirar proveito de alguém, ou mesmo compaixão, ou seja, eu sofro com fulano, mas não é amor. Aqui vocês vão, num determinado momento, vocês vão sentir amor. Aí vocês terão tudo, porque o amor é que produz tudo. Então, isso aqui está ficando meio extenso, né? Não tem como correr também. Então, tem que ser nesta batida aqui. Então, vamos pensar no seguinte. Tudo é saúde. E nós vamos fazer uma primeira técnica de abstração da mente, ou seja, para que possamos bordar, entre aspas, todos os aspectos da vida como saúde. Então nós falamos aí a saúde mesmo, saúde propriamente dita, que dissemos que é a física, mental e emocional. Até explicamos um pouco sobre isso. A saúde suprimento, que é o financeiro, que é dinheiro econômico, reservas em valores com liquidez financeira, e patrimonial, que são bens móveis, carros, casas, apartamentos, boi, fazenda, como nós falamos. A saúde ocupação, profissional, comunitária, social, de lazer. Não vou parar muito aqui, porque já falamos sobre isso. E você já tem uma noção
do que nós estamos falando. E finalmente a saúde e relacionamento, que também já falamos, mas a saúde espiritual, que de onde tudo vem? Da espiritualidade, que não se confunde com as religiões. Espiritualidade é uma coisa e religião é justamente a necessidade que a pessoa tem quando foge à espiritualidade. Ou seja, quando a espiritualidade não é mais compreendida, então surge a necessidade das religiões. Então nós temos religiões para todos os gostos. Todos. Isso não é espiritualidade. Isso é justamente a ausência da espiritualidade. Eu posso estar chocando alguns com esta minha observação, mas é justamente isso. A religião é a ausência da espiritualidade. Quando você tem espiritualidade, você compreende a espiritualidade, você exerce a espiritualidade, desaparece o espaço para a religião. Aliás, desaparece o espaço para uma série de coisas. Então, quando você ganha amor, compreensão do amor, não existe mais espaço para a religião. Quando você compreende a espiritualidade, você começa a realizar coisas e não pedir coisas. Então é como se o pedido se transmutasse para agradecimento. Então, ao invés de pedir, você agradece. Isso. É difícil você agradecer no estágio que você está, salvo raras exceções. Então nós vamos inicialmente adotar nesse treinamento uma série de quatro aspectos que você pode perceber. 4 é uma existência, primeira existência, digamos, perceptível. Muitas coisas são 4. Não sei se você percebeu, mas tudo que nós falamos até aqui é 4. Né? Tudo 4. Não, as subdivisões não. Eu digo saúde, suprimento, ocupação, relacionamento. 4. Compreende? E 4 são, portanto, esses pilares. São 4 também as letras do nome de Deus. Aquilo que nós conhecemos como tetragrama sagrado, os nomes de Deus que pintaram aí, falaram que é Javé, Jeová, etc. Né? Mas na realidade, essas 4 letras são letras hebraicas Yud, Rei, Vav e Rei. Notem desde o início que a segunda letra repete no 4º estágio. E isso que vai fazer uma diferença extrema na sua mente, que começa a ser desenvolvida a partir de agora, mas por enquanto basta notar que é Yud, Rei, Vav, Rei. Por que esse Rei do nome de Deus, do tetragrama, do Javé, Jeová, ela se repete? Nós vamos compreender isso de uma forma perfeita. Aquela forma que ninguém mais irá falar asneira para você a partir desse momento. Também você não vai criticar, você não vai querer ensinar ninguém, apenas que ela perceba a realidade que está nesta realidade. Também são 4 as questões fundamentais: onde, quando, como e porquê.
esse como é muito importante. Já vão anotando no caderninho lá que eu vou indicar para vocês esta questão fundamental do como. Como que ocorre, como é, como era, como será. Muitas questões vêm do como. Inclusive a sua falta de realização. Você vai sentir por que é que você não está realizando. Baseado no como. Como pode ser. Também são 4 os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Todos conhecem. São 4 os elementos fundamentais da natureza: água, terra, fogo e ar. Também todos sabem. Podem estar esquecidinhos, mas sabem. São 4 as fases da vida humana: infância, juventude, maturidade e velhice. É ou não é? E são 4 os reinos da natureza integral: o inanimado, o vegetativo, o animado e o falante, o hominal. Estado de homem, mulher. Falamos anteriormente quando tratamos de relacionamentos. São 4 também as fases da criação: o processo, o projeto, o plano da criação, o processo da criação e da cocriação, que você vai se perceber um co-criador. E por que é que você é chamado assim? Digamos que você cria. Não é exatamente criar, mas modificar, alterar a realidade presente. É isso que você vai aprender. É isso que você vai fazer. É isso que você vai ser, um co-criador. E é isso que você vai ter na medida do seu desejo. As fases da criação, a emanação é a primeira fase do processo divino da criação, desde o nada absoluto até o todo absoluto, que você pode perceber com os 5 sentidos, que são a visão, a audição, tato, olfato e paladar. Ou seja, você pode ver, você pode ouvir, você pode tatear, pegar, você pode comer, você pode cheirar. Os 5 sentidos pelos quais você percebe tudo. Não percebe uma parte, na verdade. E outra parte que são objetos abstratos, mas que você percebe com a sua mente. Ou seja, isto mais isto leva aquilo. Uma ilação mental, ou mesmo intelectual, que se uma coisa existe, mais outra coisa existe. Se uma coisa é, mais outra coisa também é, então leva a uma abstração mental, de que algo além daquilo que é percebido com os 5 sentidos também existe, baseado nessa existência. A emanação, portanto, equivale ao pensamento na criação. Não exatamente o pensamento, somente o pensamento humano, o seu pensamento, mas o pensamento na criação, o pensamento na consciência. Não vou explicar agora porque é uma lição básica do futuro. O segundo estágio, a segunda fase da criação, é a própria criação. Isso equivale à sensação de coragem para confiar na realização de uma determinada coisa, tarefa, modificar uma determinada algo, alguém, alguma coisa, etc. A coragem não vai nascer hoje. A coragem para confiar não vai nascer imediatamente, mas é exercício do dia a dia. Essa confiança levará à certeza
da realização após o pensamento. Então nós vamos lá numa aula específica, nós vamos aprender sobre todas as possibilidades, as infinitas possibilidades. Mas nem todas possibilidades significam probabilidades. Primeiro, porque você não precisa de todas as possibilidades. Segundo, porque algumas possibilidades não são prováveis pelo tempo e pelo espaço em que você está inserido. Há que criar um espaço específico e um tempo específico. Mas isso nós vamos ver com detalhes para que você efetivamente aprenda e nunca mais esqueça e exerça na sua vida. A terceira fase da criação é a formação, dar forma a um pensamento sentido. Então, quando você pensa, existe uma forma abstrata. Quando você sente a probabilidade daquilo, há uma forma ainda já menos abstrata. Ou seja, já caminha para ter uma cara isso, uma conformação, uma forma, um tamanho, uma existência física. Ou mesmo abstrata, mental. Mas muda a situação, muda a circunstância, muda o local, muda o estado de antes. Já não é mais aquilo. Isso pode acontecer externamente, como pode acontecer internamente. Mas é formação. Pode ser que você comece a sentir uma outra emoção, ter um outro sentimento a respeito de uma questão externa. Isso acontece internamente. Uma coisa que era, passa a não ser. O desapego, diria, provém disso. E o apego provém disso. O apego e o desapego provém disso. Uma circunstância interna que é alterada e você não sente mais amor e nem ódio por alguma coisa externa. Algo, alguém, alguma coisa, algum local, situação. Compreenderam? Está ficando claro? Faz sentido? Se fizer, eu vou prosseguir. Então, essa formação equivale, portanto, às emoções humanas após você ter uma relativa certeza da ocorrência daquilo na sua vida, tanto externamente como internamente. Então, eu tinha tanto medo de leão. Daqui a pouco, isso muda. Ou porque eu tenho uma arma que eu posso me defender contra o leão, ou porque simplesmente fiz amizade com o leão, ou porque simplesmente eu não tenho mais medo do leão. Ou porque simplesmente eu estou num patamar em que ele não me alcança. Eu tinha medo do futuro. Agora eu causo o futuro. Alguma coisa eu criei, eu tive contato com alguma situação, algo, alguém, alguma coisa, que me tirou o medo do futuro. Então, uma circunstância externa, uma circunstância interna. Isso causa uma emoção diferente. E causa, finalmente, aqui a quarta fase, que é a manifestação daquela coisa, aquela situação, seja ela sentida com os 5 sentidos, percebida, né? Com os 5 sentidos, ou simplesmente mentalmente. A manifestação, por exemplo, da coisa, da situação, do algo, alguém, algum acontecimento, algum fato, algum local, ela equivale aos sentimentos na utilização daquele objeto que foi emanado pelo pensamento, criado pela sensação e formado pela emoção. Então, há casos, como vai acontecer com cada um de vocês começarão a vivenciar como se aquela realidade tivesse se modificado antes de modificar. É aqui que, não queria falar isso, mas o outro eu, o eu poderoso, a unificação, a gota de unificação, entre aspas,
é que causa esta certeza do teu poder, parecendo que tudo ao que está ao redor de você, na tua vida, faz parte do contexto da tua vida, começa a conspirar para aquilo que você está sentindo. Faz sentido? Mesmo aquilo que veio para atrapalhar, aquele algo, alguém, alguma coisa, alguma circunstância, que veio para atrapalhar, passa a contribuir. Esse é o sentimento que você começa a ter. Então você começa a vivenciar aquela situação, aquele algo, alguém, alguma coisa já modificado. Começa a vivenciar aquilo, como se fosse realidade presente. Muito embora não seja. É isto que contribui. Porque você começa a vibrar aquilo. Você se torna aquilo. O teu fisiologismo, a sua fisiologia, os seus órgãos, suas células, suas moléculas, teu cérebro, teus átomos, as tuas moléculas, a sua estrutura subatômica começa a ser aquilo. É isso que nós vamos ver com detalhe na física quântica. Por que é que isso ocorre? Isso ocorre, mas você vai compreender por que é que ocorre. É nada menos que a fé. Só que essa fé, ela devia ser acima da razão, mas por uma simples razão de que a nossa mente está embotada nessa realidade linear, onde só existe para você aquilo que você percebe com os 5 sentidos. Não existe, o abstrato seu é muito curto. E aqui é que nós vamos ganhando uma capacidade adicional de abstração, então se torna possível algo além disso, que na verdade é a fé conforme a razão. E vocês vão verificar isso. Por que isso ocorre? Por quê? Você vai compreender. Não é que você vai acreditar, você vai compreender por que é que a minha realidade mudou. Por que é que eu estou sentindo outra coisa que não o que eu sentia anteriormente? Por que as coisas aparentemente ganharam outro colorido ao redor de mim? Minha família, minhas coisas, minha casa, meu carro, meus animais ficaram diferentes. A política ficou diferente. A economia ficou diferente. O país ficou diferente. Porque você passou a ser aquilo diferente. Então, há aí uma mudança de paradigma. E essa mudança não vai dar tempo de fazer hoje, mas é muito bonito. Não perca o nosso próximo encontro, porque você vai perceber como é gostoso, prazeroso, como é uma bênção essa mudança de paradigma que eu vou facilitar. Não vou ensinar, eu vou simplesmente facilitar o seu acesso a esse novo paradigma. Ok? Bom feriado a todos, bom fim de semana. Lechaim, Namastê, para quem é de Namastê. Muito obrigado.